viram depois para nós os três, e então vou dispensar-me de falar sobre aquilo que normalmente pedem que eu falo, que é aquela escolinha, aquela praga lá da Europa, chamada Escola da Ponte, para que depois façam perguntas sobre a escola, aquilo que vós quiserem saber. E aquilo que eu coloquei aqui foi um pouco aquilo que eu fui escutando até agora, e começo por agradecer esta partilha, não é? Que fazem com este português. Não sei bem porquê, estou um pouco descontextualizado, mas eu vou tentar perceber porque é que eu estou aqui. Eu, para além de muitas outras dificuldades, eu só sei falar de educação. E mal, muito pouco, aliás. Então vai ser muito chato, depois do almoço, com vontade de fazer um cochilinho, estar a ouvir alguém falar de escola e de educação. Mas se quiserem cochilar, eu não me importo, estejam à vontade, porque a minha voz é monocórdica e convida ao descanso, ao recolhimento. Isso é o que eu faço quando vou a certos lugares, eu desligo. Bom, eu parto de uma pergunta do Clary de manhã. Ele dizia, onde está a falha? Muito engraçado. Porque os problemas continuam aumentando proporcionalmente ao aumento das organizações que combatem os problemas. O que é coisa que me custa também a compreender. Quando há tantas novas tecnologias sociais para resolver todos os problemas e mais algum, nós compreendemos que essas novas tecnologias sociais não combinam com os velhos modos escolares. Talvez seja aqui que eu vá falar um pouquinho. Se por acaso virem que não é muito útil aquilo que eu estou a falar, podem interromper e fazer pergunta. É um favor, apesar de ainda temos mais um colega e amigo que vai falar. Então eu estive aqui a pensar que antes de falar de algo alheio, eu poderia falar um pouquinho, não é a minha história, não é autobiografia, mas fazer deste português um case study, não é? Isto é, explicar porque é que o português está aqui no Brasil, porque é que eu me interesso, porque é que eu tento de algum modo ser útil, embora seja arrogante esta vontade, porque é que eu aprendo com o Brasil, porque é que eu conspiro com o Brasil. E então falarei muito pouquinho de uma trajetória pessoal que não tem importância, mas porque estamos a falar de pessoas, eu penso que me posso não posso expor, sobretudo nos espantos. Então, hoje eu ouvi falar aqui favela. Eu não sei se conhecem a origem da palavra. Conhecem a origem da palavra favela? Que é maravilhosa, não é? Poética, Canudos. Bom, então eu nasci numa favela. Aliás, as 20 maiores favelas não estão no Brasil. A maior é na cidade do México, a segunda maior é na África do Sul e por aí vai. A 20ª é brasileira, pelo menos no ranking que eu vi há pouco tempo, que é a Rocinha, depois é Heliópolis, em São Paulo. Onde, aliás, há um excelente trabalho feito pelo meu amigo Brás, professor em Heliópolis. Então, na favela, eu aprendi várias coisas que queria partilhar convosco. Quero partilhar convosco. Não sei se é útil, mas partilharei. Eu fui moço de rua, pé descalço, piolhoso, líder de gangue, pai preso, mãe morta e amigos mortos por fome, tuberculose, faca, bala, abandono. Quem diria, não é? Fui um sobrevivente. Eu penso que lá aprendi muito daquilo que eu hoje partilho convosco. Se bem que não seja preciso passar fome para se perceber o que é fome. Hoje eu falava isso há pouquinho com o Clara. Não. Eu tive esse privilégio, infelizmente. Mas aprendemos muito cedo a resiliência. De tal modo que a aceitação dos princípios de resiliência é a recusa da marginalidade que nos é imposta. Isto é, ninguém nasce criminoso, mas a remissão é possível. Não na escola,
onde eu fui marginalizado por ser pobre, excluído por ser estrábico, humilhado por andar descalço. Bom, vamos passar adiante. Aquela coisinha depois que eu fui seguir, que foi a Escola da Pontes, não é modelo, não é fórmula. Eu diria que ela é um incómodo. Ela perturba. Porque ela prova que a escola pública, e a minha escola é da rede pública, embora seja uma escola muito sui generis, porque é da rede pública, mas não cumpre a lei do Estado, porque a lei do Estado está errada, não é feita para pessoas, temos um contrato de autonomia, quem dirige a escola são os pais, portanto é tudo ao contrário, é mesmo estranho aquela coisa. Eu nunca entendi muito bem aquilo, mas já estou fora, estou a tentar entender. Então quando eu fui para aquela escolinha, eu levava uma intenção apenas. Quando alguém vai para a educação, vai por uma de 3 razões. Ou para arranjar um emprego, uma razão lógica, embora seja mal pago, é um emprego, dá para sobreviver, embora o meu mestre Agostinho da Silva diga que o homem não foi feito para trabalhar, mas para criar, e que a vida deve ser gratuita. Eu confesso que eu fui para sobreviver. Porém, há 2 motivos mais nobres para seguir para a educação. Vai-se para professor por amor ou por vingança. Eu confesso que eu fui por vingança. Eu jurei a mim mesmo que nunca aluno meu passaria pela humilhação, pela exclusão que eu tinha passado. Porém, eu não conseguia. Todos os anos eu dava aula, e dava muito bem, e havia sempre alunos que não aprendiam. Isso deixava-me muito perturbado. Até que um dia eu tive uma turma pequenina, muito pequenina, só tinha 48 alunos, da primeira à 4ª série, uma multisseriada, e um dia entrou a diretora e disse: professor Pacheco, você é um privilegiado, mas vai acabar o bem bom. Trago-lhe aqui um aluno especialíssimo, vai-lhe dar mais trabalho do que os 48 que você tem. Olha, é este. Entrou o jovem, 13 anos, expulso de outra escola. O Teixeira é autista e é muito perigoso. Bom, e o Teixeira sabia que era o nome do moço, autista não fazia ideia nenhuma, naquela época ainda não tinham inventado as necessidades educativas especiais e as inclusões e outras palavras que só disfarçam uma realidade que não muda. Era deficiente, era como eu. Então, eu pensei, vou tentar dar resposta a este autista. Mas ele é perigoso, tem que estar atento. Fui ver o processo e lá dizia que ele tinha, enfim, a professora insistiu com ele atirou-se à professora lá na outra escola, apanhou-lhe os brincos, puxou-lhe os brincos, rasgou-lhe as orelhas, deitou sangue, foi para o hospital, enfim, aquela coisa toda que nós sabemos que acontece. Recomeço a aula, vou para o quadro negro, escrevo tarefa para cada uma das séries e vou para o fundo da sala para falar com o autista. Quando chego junto dele, ele começa num movimento pendular, e eu lembrei-me, ele é perigoso, e recuei. E andei naquele bairro, vai bem, durante uns minutos, até que acabou a tarefa, eu voltei a dar aula. Eu fui para casa muito incomodado. Aliás, penso que foi nesse dia que a ponte mexeu. Porque eu descobri que eu não tinha um autista na sala. Éramos 49 autistas, 50 que eu também era. Estávamos todos sozinhos. Todos sozinhos. E que ser educador não é estar sozinho. A educação, o educador, o professor não é um ato solitário, é um ato solidário. Eu descobri naquele momento com aquele autista, porque eu me senti como qualquer professor ainda hoje se sente. Quando entra um diferente, que agora está na moda, tem direitos, sempre teve. Vamos pôr um diferente na sala de aula. Então o professor sente, o professor é sensível. Sente primeiro um desconforto, porque ele não chega àquele aluno, não consegue, não tem formação, porque não percebe. E depois começa a sentir-se frustrado, incompetente, angustiado. E foi assim que eu cheguei à ponte. E não vou contar a história da ponte. Eu fui para a escola por vingança e fiquei por amor. Já hoje falou aqui alguém sobre maturar em Varela, não é? E na escola da ponte, em equipe, eu aprendi, para além da resiliência, a emancipação. Difícil. Nós tomamos consciência de que a escola, conforme existe, o modelo escolar herdado das necessidades sociais do século XIX, inventado na modernidade pela Revolução Francesa, ela reproduz o modelo social iníquo. Bem,
aquilo que vós sabeis no Brasil, melhor que eu. Então, eu e outros, porque sozinho não é possível, nós operamos rupturas muito ousadas para a época, mentindo, disfarçando, enfim, arriscando, até que nós compreendemos que a educação não deve ser para, mas deve ser com, isto é, não é possível educar para a cidadania, é possível educar na cidadania, no exercício de uma liberdade responsável. Esta foi a grande mudança que nós descobrimos. E, portanto, se nós queremos educar na cidadania, é no exercício da autonomia, onde a minha liberdade começa, onde começa a do outro, não onde acaba a do outro. Onde a minha aceitação é plena, total, incondicional e não tolerante. A tolerância é chauvinista. Eu tolero que ele seja homossexual, mas eu não sou. Não é assim. Aceitação. Numa escola não pode haver maiorias, não pode haver democracia, tem que haver consenso. Aceitação do outro. O eu e tu, do Martin Buber. Isto é uma recomendação de leitura, já perceberam. Portanto, eu não falo do que está nos livros, vós sabeis ler. E se eu falasse do que estava nos livros, estava a considerar que vós sois analfabetos. Sabem ler, vão ler. O que estiver nos livros eu não falo. Então, decorrente daquela experiência da ponte que eu não falo, estive aqui a tentar fugir, nós compreendemos que, sendo o professor aquilo que é, porque o professor não transmite aquilo que diz. O professor transmite aquilo que é. Se ele não é autónomo, não transmite autonomia. E um professor que tenha coordenador, supervisor, diretor, ministro, não é autónomo, portanto não dá o que não tem. Por isso é que na ponte nós acabamos com a raça de diretores, coordenadores, acabou tudo isso. Porque não é preciso para nada. Burocracia é bom, mas é para padarias e delegacias de polícia. Continuando. Hierarquia não rima com autonomia. Agora eu estou a falar de modo violento, vou parar. Bom, decorrente daquilo, nós compreendemos que uma escola, ou a educação, não é em circuito fechado. Ainda agora foi dito pela minha amiga, já é importante para ser confiada à escola. Tem que se confiar à família. Quando eu ouço dizer que a família deve ser parceira da escola, é uma besteira. A escola é que deve ser parceira da família. O centro cultural deve ser parceiro da família. O lar da terceira idade deve ser parceiro da família. A Lana House deve ser parceiro da família. A família é o centro. Dar oportunidades à família de ressurgir enquanto elemento central. E quando eu falo da família, falo da tribo que educa a criança, conforme o provérbio africano. Então acabei na tribo. E numa situação bastante desconfortável. Fui prefeito da minha cidade. Coisa que nunca imaginaria, e é uma nódoa negra no currículo, mas aceitei como sacrifício. E percebi que na cidade também havia muita necessidade de aceitação que combatesse a tolerância, que havia muita pouca participação e demasiadas hierarquias, muitos pajés, não é? Muitos para pouco índio. Então percebi tudo, quando entendi que eu mandava menos do que o porteiro, e acabei aplicando na prefeitura aquilo que apliquei na escola, ou melhor, que aplicamos. Um projeto humano é um ato coletivo, é um ato coletivo. Não há seres providenciais. Foi centrar na pessoa e na relação entre elas. A qualidade da relação é fundamental. Quando me dizem, a escola não tem que estar centrada no conteúdo nem no professor. Pois não tem, não. Essa é a história do Herbert, do Comenius, isso é contos mal contados. Mas também não tem que estar centrado na criança. Essa coisa do escola-novismo, da não-diretividade, da pedagogia humanista, é conversa para boi dormir. O que está o centro é o centro da relação, o que está onde se aprende uns com os outros mediatizados pelo mundo, diria o Paulo. Então nós descobrimos que é a pessoa, as pessoas e a relação entre elas que importa. E a partir daí acabei num lugar ainda pior, bem mais mal frequentado, e aí disse, vou-me embora. Estava no Conselho Nacional de Educação, o que me perturbou bastante, porque eu via que aquela gente boa, intelectualmente honesta, bondosa, extraordinária, votava leis que não entendia, e as leis, como eu costumo dizer, e o Bento XVI dá pouco disso, apesar de ter sido eleito sem o Espírito Santo chegar, que quando a lei não é perfeita deve-se obedecer, quando na perspectiva de Mahatma Gandhi, não é? E do outro. Então, para tentar acabar, vim para o Brasil. Eu fugi daquilo, eu estive lá 40 anos de chão de escola, já estava viciado naquilo, eu senti que eu estava quase, era considerado um velhinho, um objeto já, fazer parte da mobília é muito triste. E vim para o Brasil, porque eu aqui penso que aprendo umas coisas de vez em quando. Eu estive aqui a escrever muito, e aqui aprendi algo que é importante perceber.
Quando se fala, hoje fala-se muito, sobretudo nesta pós-modernidade estranha, onde nunca houve tantos instrumentos de comunicação, nunca estivemos tão sozinhos, fala-se muito de independência, eu sou independente, e confunde-se autonomia com dependência, quando a autonomia é com o outro. Então eu diria que a frase do Pedro, não é? Célebre frase, que autonomizou, entre aspas, um país, os olhos dos engenhos, independência ou morte, hoje está errada. Eu aprendi no Brasil que não é assim, é interdependência ou morte. Nós vivemos com os outros, nós alimentamos os outros, antropofagicamente nos outros. E então, eu descobri no Brasil isso, que o Brasil é uma contradição permanente. Apresenta-me um acolhimento fantástico, pessoas com um sentimento de solidariedade imenso, e ao mesmo tempo é um país onde há mais preconceito, onde há maior segregação, bom, eu aceito os dois lados do Brasil, porque cada um tem os seus dois lados, ou muitos lados. E aqui no Brasil, eu pensei em aplicar algumas coisas que eu resumiria nos 4 pilares da educação da Unesco. Ouviram falar? Para quem é educador, um dia encomendaram uma comissão presidida por Jacques Delors, que por acaso é um grande chato, e ele só assinou no final. Mas as pessoas que estavam lá eram pessoas ótimas, eu conhecia-as nessa época, eu ia muito para Paris e estava por lá e para Bruxelas. Os 4 pilares da educação definidos pela Unesco são o pilar do aprender a conhecer, e aí no Brasil estamos contados, reparem, aprender a conhecer. O Brasil apresenta, e podem ver no Dr. Google, se quando chegarem a casa, vão ver o relatório da Fiesp 2010. Eu recomendo, porque é um documento muito interessante, e que em Minas Gerais só houve um jornal que o publicou, só um, Tribuna de Minas. Eu li quando estava em Timóteo ou por ali. Os outros não. Eu pergunto porquê. Mas nem quero perguntar porque eu sou cidadão residente, ainda podem anular a minha autorização. Eu não me meto. Bom, tudo o que eu digo é político, mas eu procuro não. Eu ontem estava na Fiesta em São Paulo, eu disse uma besteira imensa. E depois houve alguém que me avisou, professor, por este caminho qualquer dia põem-no em Guarulhos, mandam-no embora e não o deixam voltar. Porque houve alguém que me provocou e eu disse, olha meu amigo, eu leis, cumpro aquelas que eu entendo. As que eu não entendo e se voltam contra as pessoas, eu não cumpro. E não cumpro em coletivo, o que é muito sossegado. Mas dá lá um exemplo. Eu dei um exemplo e tal. Mas se a Câmara faz leis, eu disse, espera um pouco. A Câmara de quem? Da Comissão de Educação, onde está um palhaço chamado Tiririca? É. Analfabeto? Sim. Não cumpro. Mas atenção, eu respeito o palhaço Tiririca. Os outros, porque é profissional. Os outros não são profissionais. Eles, como são brasileiros, entenderam que eu fiz aquela coisa. Bem, houve alguém que olhou para mim, olhou para o lado, foi o que eu disse, não é? Chamar palhaço a alguém. Mas olha o que eles fazem, é má palhaçada. Se fosse uma palhaçada bem feita, eu quando ligo a televisão para a TV Câmara, em vez de debates na educação, eu fico deprimido. Eu mudo logo para outro lugar. Para a Globo News, ou assim, ou a TV Cultura. Bom, então o pilar do conhecimento estamos feitos. O Brasil não está sentado nesse pilar. Porque no relatório da Fiesp fala de que o Brasil hoje vive ou convive com uma tragédia. 14 milhões de analfabetos funcionais. 14 milhões é mais que a população do meu país. 70% dos brasileiros não tiveram acesso a conhecimento, ou seja, não conseguem interpretar um texto simples. Eu não estou a inventar, está nas estatísticas, está lá escrito. 44%, quase metade dos jovens não completam o fundamental. E daqueles que têm o diploma de Direito nestas belas universidades e que arriscam o exame da ordem dos advogados, menos de 15% conseguem aproveitamento. Uma tragédia. Então, o aprender a conhecer está nos contados. O aprender a conhecer, aprender a fazer. Então aí, onde é que está a praxis educacional? Não existe. Aprender a viver, a ser. Onde é que está o aprender a ser? Se o capítulo 1º e o capítulo 8º dos PCN na escola já era. Ninguém se importa. É só dar matemática e português e pá. Aprender a conviver. Eu vejo bullying. Eu vejo as expulsões. Eu vejo uma professora a apresentar uma queixa-crime contra uma criança de 3 anos. Eu vejo um aluno a espetar a faca no coração do professor. Eu vejo, não é? Eu vejo.
Onde é que está o aprender a conviver? Então eu estou no meu mundo. Eu estou aqui para aprender estes 4. Mas a Ponte inventou mais 3 pilares. E como não está nos livros, eu vou falar quais são, porque eu penso que são os 3 pilares que eu poderei partilhar convosco. O 5º pilar: aprender a desaprender. Fundamental. Como diria Jean-Paul Sartre, nós não somos responsáveis por aquilo que fizemos de nós, mas seremos responsáveis por aquilo que fizemos com aquilo que fizeram de nós. Já agora ler o Marco Aurélio também é muito importante, porque ele fala do mesmo, e já há muito mais tempo. O Marco Aurélio é a pessoa mais contraditória que eu já vi, mas eu não vou falar disso. Esse é fundamental, esse pilar. 6º pilar: o aprender a desobedecer. Esse é então indispensável. Tudo o que existe em termos de lei no Brasil, a lei que rege o sistema, está errado. Tudo está errado, exceto a LDB do Darcy, mesmo assim está errada num ponto, e os PCN, que, enfim, é discutível, mas tem lá o que tem e acabou. Está tão errado que o próprio sistema engendra forma de não cumprir. Ou seja, eu acabo de dizer, agora é muito grave, mas eu vou dizer. As escolas brasileiras trabalham na ilegalidade. Eu vou repetir. As escolas brasileiras estão todas ilegais, quase todas. Ouviram? Se eu quiser apresentar uma queixa-crime contra um diretor de escola ou contra a Macaé, a secretária de Educação, eu posso fazê-lo hoje. O Ministério Público apresenta. Por uma razão simples. Esse aprender a desobedecer não é praticado. E, portanto, as escolas têm, na LDB, os PCN, os PPP, por exemplo, o seguinte: queremos formar, escrito, queremos formar o cidadão autónomo, responsável, está tudo lá. Eu nunca vi um projeto político-pedagógico que não tivesse isto. Queremos o cidadão, formar o autónomo. Eu pergunto, como é que se pode formar um cidadão autónomo numa aula? Alguém me sabe explicar? Porque é que uma aula tem 50 minutos? Alguém sabe? Não. Eu começo a fazer perguntas e vejo a perplexidade. Eu pergunto, dá-me uma técnica, um dispositivo de aula que desenvolva a autonomia, por favor. Não desenvolve. Então, se a escola diz à sociedade, vamos fazer o aluno autónomo, responsável, e faz exatamente o contrário, isso configura crime de falsidade ideológica. As escolas brasileiras estão todas fora da lei. Eu estou a falar alto e peço desculpa. Sabem porquê? Porque essa ilegalidade é responsável pela tragédia de condenar sucessivas gerações de brasileiros ao analfabetismo, à ignorância, à infelicidade, à marginalidade. Eu não posso ficar tranquilo. Eu não posso ficar sereno. Eu tremo, porque sou sexagenário, e a emoção vem e mexe comigo. Mas o mais estranho, que já foi dito, não é preciso pôr mais dinheiro na educação. A educação é um saco sem fundo. O relatório da Fiesp, entre outras coisas, diz o seguinte: que o sistema educativo brasileiro desperdiça anualmente 56 bilhões de reais, mais do que o orçamento de Belo Horizonte. 56 bilhões de reais. Onde? Eu não vou dizer. Ou melhor, vou dizer, mas é em Portugal. No Brasil é diferente. Em Portugal há a corrupção da merenda, há a corrupção do transporte escolar, há a corrupção. Há medidas de política educativa erradas, e eu no Conselho Nacional de Educação muitas vezes me levantei contra isso, porque, e desculpai a arrogância, eu tenho 40 anos de chão de escola, e muitas leis são feitas por gente que não sai do gabinete de ar-condicionado de uma universidade, ou do Brasil. Agora vou ver se consigo falar mais baixo, que acho que vou ficar. Eu conseguia dizer isto há uns anos atrás, calmamente, e diziam: pois, mas isso, você é novo, você é um utópico. Agora vão lá ver a utopia. Vão lá ver a utopia realizada. Uma escola que acolhe o que os outros jogam fora e que faz deles os melhores alunos. Eu quero que todos sejam os melhores. Vão lá ver a utopia. Vão lá ver como as medidas de política educativa estão erradas, que não são feitas para gente.
Bom, no Brasil eu encontrei o outro lado. Eu encontrei secretários de educação fantásticos, maravilhosos. A Macaé é uma delas. Eu não sou puxa-saco, eu só falo disto porque ela não está aqui. Se ela estivesse, eu não diria que ela ficava muito vaidosa. Ficaria muito vaidosa. As Armá, toda aquela gente linda, maravilhosa. Então encontrei alguns políticos maravilhosos. Não vou dizer os nomes, sabe? Alguns estão aqui dentro. Professores que agem, que ganham mal, coitados, mas agem, fazem. Foi uma coisa que eu nunca compreendi. Professores de escolas e de universidades. Encontrei parcerias de projetos, porque todos os dias eu estou no chão da sala de aula no Brasil. Ontem estive em São Paulo, antes, em Poços de Caldas, no Bailândia. Cheguei aqui muito tarde para estar aqui convosco e gostei. Encontrei os melhores teóricos do mundo. Espantoso. Os falecidos e estão vivos. Pedro Demo, Lauro de Oliveira Lima. Tem uma pleia de teóricos este Brasil que não conhece. Me deixa muito chocado. Estes faleceram, claro. Mas não conhecem muitos falecidos. É curioso, o brasileiro não conhece. Adiante. Porque o brasileiro tem um problema sério. A escola brasileira padece de 3 síndromes. A síndrome do vira-lata, do Nelson Rodrigues. Aquilo que vem de fora é que é bom. O que está cá dentro não presta. Está errado. Os brasileiros conhecem o Piaget, o Vygotsky, aqueles fósseis lá de cima do norte, e não conhecem o que tem cá dentro. Conhecem a Escola da Ponte, o fóssil de Zé Pacheco, mas não sabem o que tem cá dentro. Então, a questão é mesmo esta. É importante compreender o que tem cá dentro. Tem o melhor projeto de sempre, foi em Minas Gerais. Eu não vou falar das escolas vocacionais, eu não vou falar de tanta coisa linda que foi feita em Minas Gerais. Vou falar de um projeto, eu não vou falar que não me dá tempo, já vamos mostrar um cartaz, já falta pouco para acabar. Em Minas Gerais aconteceu no século XX o maior dos maiores projetos educacionais do mundo. Do mundo, meus amigos. Eu conheço muito o mundo. Eu conheço aqueles projetos que estão no foco do estudo. Red Miller, Sandra Miller, aquelas coisas todas. Eu nunca vi uma coisa tão importante quanto vi em Sacramento, Minas Gerais. Sabe onde é? Serra da Canastra, queijinho meia cura, docinho da avó Docília, cafezinho de baixo pé e cachaça de Passos. Fica completo. Então, eu vou lá e adoro. Em 1907, ouviram? 1907, quando a Maria Montessori, que os educadores todos conhecem, desenvolveu o seu projeto da Escola de Bambini, na Itália, em 1907, Eurípides Barçanufo fazia o mesmo em Minas Gerais. Mas o brasileiro conhece a Europa, não conhece cá. O Paulo Freire tinha uma frase linda na Pedagogia da Esperança, dizia: os educadores brasileiros deverão deixar de nortear a sua reflexão pedagógica, deverão solear a sua prática. Solear, o Guimarães Rosa da pedagogia, como Manuel de Barros é o Guimarães Rosa da poesia, e vai ser prémio Nobel, ou então, coitado, vai morrer sem a justa homenagem. E vi os melhores projetos. Eu acompanho imensos projetos, e se deixarem na Arbórea também acompanhar, eu acompanharei, para aprender. Não é um portuguesinho que vai mudar ao estilo do Cabral a educação brasileira. Somos. Educação para mim é sentido lá, não é escola. São os brasileiros. Aliás, eu não quero tratar. Falta o 7º pilar. O 7º pilar é bem importante. É o aprender a desaparecer. E esse é fundamental. Há bocadinho eu escutei aqui o conceito de subsidiariedade, que é um conceito básico. O desapego. Nós não devemos criar dependência no outro. Nem dependência técnica, nem uma dependência... Bom, toda a relação é de amor. O amor é que está no centro de tudo. Não é? É afeto. A relação não é cognitiva, é afetiva também, é emocional, é estética, é moral, é ética, é espiritual. Porém, nós temos que aprender a desaparecer. A grande pergunta que eu faço... Agora estou a entrar em pânico, ninguém me mostra o cartãozinho, há bocadinho, eu perco a noção do tempo, porque na minha escola não há horário, eu fico muito descontextualizado. A pergunta que eu faço sempre a mim mesmo é: porque é que, reconhecendo que a escola que existe não funciona, porque é que se mantém um modelo falido? Esta é a minha grande perplexidade. Porque é que as escolas continuam a funcionar da mesma maneira? Quando vêm aqueles IDEBs menos agradáveis, que agora é o IDEB, pizza. Aqui há dias estava num debate e estava lá um finlandês, um coreano e tal. Eu respeito muito. Eu conheço a Finlândia, conheço bem, respeito aquela gente.
Ai, primeiro lugar no PISA. Eu, que sou muito malandrinho, levantei o braço. Posso fazer uma pergunta, Paulo? Eu gostei muito de ouvir que o primeiro lugar do PISA é Finlândia e o segundo é Coreia. Agora eu queria perguntar, qual é o primeiro lugar no ranking mundial dos suicídios juvenis? Toda a gente se calou, fez assim um olhar e virou para o lado. Exatamente o mesmo. O primeiro é a Finlândia, a segunda é a Coreia. E o terceiro, o Japão. Finlândia. Olha, um dia, um brasileiro... Acabou. Ainda dá para contar? Não. Vou só dar esta um dia um brasileiro lembrou-se de tentar perceber porque é que o sistema não funciona. Porque o sistema não funciona, assim não funciona. E foi fazer um estudo. E fez um estudo. E descobriu porque é que as crianças e os jovens brasileiros não aprendem. E acabou o relatório escrevendo isto. A grande responsabilidade das crianças e jovens brasileiros não aprenderem está no facto de continuarmos, como no século passado, dando aula, prelecionando, repetindo, apelando à memória. Esse brasileiro chamou-se Caetano de Campos e escreveu este relatório para o Império em 1881, há 130 anos. Acho que ninguém leu. Recomendo. Quando eu vou a alguma escolinha que me convidam, eu escuto sempre algo como isto. Ó professor Pacheco, mas nós só somos 2 ou 3 e a escola tem 50, 80 alunos, professores. E eu respondo, vocês a maioria, o resto já morreu. Então a maior parte dos professores morre aos 20 e é enterrada aos 60. Então aqueles 3 estão vivos. As minorias não existem. Existem pessoas que não desistem. E como diria há pouquinho o meu amigo, um professor não é otimista, é esperançoso. Não é? Então, como é esperançoso, está sempre na maioria. O otimismo é da natureza do tempo, a esperança é da natureza da eternidade. Essa é a diferença. Embora muitas vezes desespere com algumas coisas que eu vou observando. Dá para mais um minutinho? Entretanto, você que haja perguntas para os meus colegas, eu sempre um bocado constrangido agora, não é? Há pouquinho, mesmo antes de nós entrarmos aqui, muita coisa foi dita em resposta àquilo que o Eduardo pergunta, não é? Achei muito curioso, nas palavras da Inês, isto é um espaço sem paredes, uma minoria de espaço sem paredes, mas é um espaço sem paredes. Isto é bem a metáfora, não é? Se fosse lá em Portugal tinha que explicar, aqui não é preciso. Então, eu gosto muito de brincar com isto, já me sinto português e nunca serei brasileiro, é uma coisa complicada. Então o que nós temos de perceber é que quando nós estamos imbuídos dos princípios e os transformamos fraternalmente em ação, dando à prática a teoria necessária, nós nunca somos minoria. Eu atrevo-me a acabar com uma pequenina história, que há bocadinho eu falava com o tio Lê, e ele lembrava porque ele escutou-me num lugar, e que dá a resposta cabal à tua pergunta. Nós teremos de abandonar muito as síndromes que eu falei há pouco, só falei de uma, não é? Que era a síndrome do vira-lata, mas há a síndrome da Gabriela, não é? Eu fiz sempre assim, serei sempre assim, as maiorias é que ganham e tal. E a síndrome do pensamento único, essa é complicadíssima. Só um modo. Não, há muitos modos, há modos fraternos de fazer a coisa com e não o ou disjuntivo. Então eu lembrei de uma maioria pequenina, que é a maioria. Quando lá, já tinha que vir outra vez, na ponte, nós começamos a descobrir algumas coisinhas, ou pensamos ter descoberto. Uma delas foi que ninguém se salva sozinha e que cada um tem que ter responsabilidade pelos atos do coletivo. Individualmente deve ser responsável pelos atos do seu coletivo. Isto é uma reelaboração da cultura, fundamental. Isso transmitiu-se às crianças. E nós éramos uma minoria, éramos 3 professores, 185 crianças, perante quase 1000 alunos da escola, 40 professores. Éramos uma minoria. Porém, era uma minoria alicerçada em princípios, valores
e no valor maior que é eu ser responsável pelo outro e cuidar dele. Cuidar. Não é, Leonardo? Então, um dia veio para a nossa escola, é uma historinha muito simples, veio para a nossa escola um jovem, mais um, daqueles jovens jogados fora. Esse jovem tinha uma particularidade, ele fazia automutilação, cortava-se com lâminas e facas, o corpo dele era todo costurado, era só cicatrizes, ele cortava-se. A primeira coisa que ele fez quando entrou na ponte foi à cozinha, pegou numa faca e começou a cortar no braço, o sangue a correr e ele a rir. Um sofrimento tremendo aquele jovem. Esse jovem foi uma quinta-feira, foi ao banheiro e urinou no cesto dos papéis. Urinou no cesto dos papéis e pegou no rolo de papel higiênico e meteu no vaso sanitário. Eu, quando vou às escolas brasileiras, fico muito constrangido. Eu, quando entro nas escolas, vou logo. Eu entro pelo banheiro dos alunos, vejo se tem tampa no vaso, se tem papel higiênico. Normalmente não tem. O aluno, para ir ficar, tem que pedir ao inspetor 2 ou 3 papelinhos. É uma coisa impressionante. Se tem espelho, nunca tem espelho, vejam bem que não há espelho. Bom, vou voltando para acabar esta. Ele vai ao banheiro, urina nos seus papéis, e a Presidente da Assembleia, uma criança de 8 anos, veio ter comigo muito preocupada. Professor, amanhã temos Assembleia. Todas as sextas-feiras é uma Assembleia. Eles passam para o ponto que fazem 400 Assembleias. Em 9 anos, uma em cada semana. Eu disse, pois é, Cecília, já percebi, é aquele moço que veio, ele urinou nos cestos de papéis. Mas eu vou falar com alguém. Foi. No dia seguinte, abre-se a reunião, aprovação da ata, e a Cecília pergunta, alguém quer falar antes da ordem do dia? E o Pedro, uma criança de 8 anos, levanta o braço e diz, eu quero comunicar que nesta semana um de nós urinou no cesto dos papéis. E eu sou do grupo das responsabilidades do banheiro e do recreio bom. E eu venho falar para pedir que todos nos ajudem a ajudar um de nós a não voltar a fazer isso. Pois é, quando é um de nós, não há minorias. Muito obrigada, Pacheco, Walter, Décio, cada um de nós. Obrigada. Faremos agora um intervalo.